pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui hoje com o Rodrigo Sgavioli, sócio e head de alocação da XP. Rodrigo, muito obrigado, prazer conversar contigo. E vamos falar um pouquinho do cenário macro hoje. Como é que você está enxergando o cenário macroeconômico do Brasil para os próximos 12 meses? Legal, obrigado, prazer estar aqui com vocês, né? E mais uma Expert. Bom, o cenário macroeconômico brasileiro está longe de ser um cenário fácil, né? A gente tem que colocar aqui na conta que tem um calcanhar de Aquiles mais estrutural, que é toda a discussão fiscal, e aparentemente nesse governo a gente não vai ter uma solução mais definitiva. A gente vai conviver com ativos brasileiros com mais prêmio de risco, porque o cenário macroeconômico, principalmente por conta do fiscal, vai continuar complexo. E aí, mais recentemente, você some a isso, né? Apesar da economia estar bem, atividade econômica, mercado de trabalho, toda a discussão política que acaba, de certa forma, né, principalmente quando transborda para a relação entre Brasil e Estados Unidos, tudo que a gente tem visto na discussão com relação às tarifas da geopolítica, tende a complicar um pouco mais o cenário para o Brasil. É bem verdade que a gente também só acha que o desafio maior está nessa questão comercial no micro. Alguns setores específicos podem ser mais impactados do que o Brasil como um todo, porque o Brasil, a verdade é que exporta pouco até para os Estados Unidos. Dito isso, o último elemento que eu colocaria de talvez complexidade é a questão da eleição, porque tudo isso vai impactar o cenário eleitoral que a gente vai ver à frente. Então, um cenário nada óbvio, um cenário que eu chamo de dual. A gente não tem muita certeza se o Brasil vai para um caminho, talvez, de uma mudança de política econômica na eleição ou vai manter a atual política econômica. Dito isso, a forma como a gente constrói portfólios tende a ser um pouco mais equilibrada para esse cenário mais incerto. E nesse cenário de Selic a 15% ao ano e talvez sem previsão de baixar tão logo, como montar um portfólio diversificado, fugindo da obviedade só da renda fixa? Primeiro que para alguns clientes talvez pareça pouco óbvio, né? Para que eu vou diversificar se a Selic está me pagando, né, um juro tão alto? Mas a verdade é que eu imagino que todos os clientes da Nipur são investidores de longo prazo. Quando você está no jogo do longo prazo, você precisa, principalmente dependendo do perfil de risco que você tem, ter exposição a outras classes de ativos, porque o CDI ele não vai ficar aí onde está, a Selic não vai ficar aí onde está para sempre. Então, você não sabe quando que você vai capturar o tal do prêmio de risco que a Bolsa oferece, que uma NTNB oferece, né, os títulos ligados à inflação, que o pré-fixado oferece, que os fundos imobiliários oferecem. Então, o não ter exposição a essas classes de ativos no longo prazo, provavelmente não vai te entregar a rentabilidade de longo prazo que você precisa. E fora isso, você vive no Brasil. E nem só precisa viver no Brasil, porque hoje também vem crises lá de fora toda hora. Como a gente não sabe de onde vem a próxima crise, qual é a próxima crise, e ela pode ser justamente uma que machuca a renda fixa, por exemplo, na pandemia, você teve que jogar o juro a 2. Então você tem que diversificar, porque você está jogando um jogo de longo prazo e você nunca sabe quando o mercado vai te dar o prêmio para aquelas classes de ativos. Exemplo, fácil, esse primeiro semestre de 2025, o CDI foi o pior investimento. Quem imaginaria que a maior rentabilidade veio da Bolsa, títulos de inflação, pré-fixado? Então, como a gente não tem bola de cristal, diversificar continua sendo a melhor forma de você ter um portfólio mais resiliente. Diversificação hoje e sempre, né, Rodrigo? Acho que esse é o recado. E olhando para a questão de renda variável, talvez entrando um pouquinho mais nesse cenário, quais são as oportunidades, como conseguir montar um portfólio que seja rentável e ao mesmo tempo defensivo nesse cenário tão desafiador que o Brasil tem hoje? Bom, como responsável pela área de alocação, primeiro eu sou suspeito para falar. Para vários perfis de clientes, e eu sei que isso muitas vezes é ignorado, que o juro está alto, é importante você ter um pedaço dessa exposição. E essa exposição muitas vezes é pequena, mas é necessária para você chegar naquele retorno do portfólio que você precisa. Dito isso, por exemplo, numa política moderada hoje, a gente pensa numa pessoa ter cerca de 5% alocado em renda variável. Para mim, o que vai mudar num cenário mais duro como agora é o como. Então, por exemplo, se ele quiser ter uma exposição a papéis, ações de setores mais defensivos, é uma forma. Se ele quiser ter estruturas, derivativos que protejam para ele navegar esse período de forma mais conservadora,
é uma forma. Se ele quiser ter uma estratégia de dividendos, que historicamente no Brasil a componente de dividendos das ações brasileiras, ela é muito grande na composição de retorno de longo prazo. Ela é muito importante. Então, existe sim várias formas de você estar exposto em renda variável, mas de uma forma que você não precise estar com todo o risco que o mercado nesse momento te oferece. Então, eu defendo muito ter a alocação, só escolher muito bem, com a ajuda do assessor da Nipur, o instrumento que você vai ter. Boa. Bom, indo para o final aqui já, Rodrigo, eu queria fazer um ping-pong aqui, rapidinho. Qual setor da Bolsa que o Rodrigo adora acompanhar, que é o preferido dele? Bom, já que eu fico alocado no longo prazo, no Brasil, eu prefiro o setor de utilidade pública, que ele te oferece uma exposição quase que mais consistente, porque os contratos dessas empresas de saneamento, energia elétrica, são muito atrelados à inflação mais alguma coisa, e contratos de longo prazo. Não é o setor que vai porrar na sua carteira, mas também não é aquele que vai despencar num cenário mais difícil. Então, eu fico no longo prazo com o setor de utilidade pública. Na tua opinião, isso aqui é um pouco mais difícil. Qual que é o maior erro que o investidor pode cometer na jornada dele? O maior erro, por incrível que pareça, ele é mais comportamental. É ele desistir logo no começo. É ele escolher um assessor, gastar um tempo, conhecer esse assessor, montar uma carteira diversificada. O assessor gasta um tempo pensando em como construir algo que vai levar o patrimônio dele aonde ele precisa. E ele, no primeiro chacoalhão, porque o comportamento, geralmente, principalmente no pânico, né? Ele nos retrai, é ele ir lá e virar e falar assim, eu desisto. E isso em 6 meses, 1 ano, porque, de novo, investir é um jogo de longo prazo. Então, essa relação de confiança com o assessor e o benefício de você pensar, eu preciso dar tempo ao tempo, para mim é onde você acerta. Então, o maior erro para mim é desistir logo na primeira dificuldade de mercado, porque você não vai bater o CDI todo mês, quiçá todo ano. Então, é um jogo de longo prazo para você chegar com o teu patrimônio onde você precisa. Por fim, um livro. Recomenda um livro, por favor. Bom, se eu fosse falar talvez um livro que eu li recentemente, que é muito legal, que o meu chefe, o Arthur Wichmann, recomendou, e eu vou recomendar isso que eu acho que é uma leitura que é de fácil acesso até para todo mundo, que é Investimento, a Última Arte Liberal, na tradução literal. Ele é muito legal porque ele mostra como investir também você pode trazer elementos de várias outras áreas do conhecimento. Filosofia, biologia, matemática, física. Então é um livro muito bacana que mostra que investimento é muito mais do que só fazer conta, né? É você incorporar várias áreas do conhecimento para você investir melhor. Então, Investimento, a Última Arte Liberal. Bela dica. Rodrigo, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo, te conhecer pessoalmente hoje. Pessoal, obrigado. Até mais.